Olá, meus príncipes e minhas princesas. Hoje eu vim aqui falar de um assunto muito importante, tá? As 7 leis do universo, quando eu conheci, gente, realmente muda a nossa vida. A gente passa a ter um olhar crítico e a entender várias coisas, assim, a ser mais serena, entender mais a realidade, essas 7 leis universais. E elas estão aonde? Estão lá num livro chamado Kybalion, que eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Para vocês conhecerem, que eu super recomendo. Essas 7 leis universais, elas falam do funcionamento do universo como um todo, assim. E esse livro, ele foi criado, lá não diz exatamente que ano que foi. O nome do autor é Hermes Trismegisto, tá? E assim, fala que é 1200 anos antes de Cristo. Não tem assim uma data certa, sabe? Não tem, é um livro muito antigo, muito bom, assim. E ele fala de 7 leis, 7 princípios. E aí quando eu comecei a estudar, eu fiquei, nossa, que coisa, realmente é isso, tá? Realmente, e tem muita coisa assim, confirmado das leis, dos princípios na ciência moderna, na própria física quântica. Por exemplo, a lei da vibração, que está lá, a física quântica comprovou que de fato tudo vibra, tudo, se você chegar com um microscópio, mesmo algo material está vibrando, não está parado. A gente imagina que está parado, mas dentro do núcleo daquele material está vibrando, tudo vibra, tá? Então vamos começar a primeira lei do universo, que é o princípio de que tudo é mental, é o princípio do mentalismo. O que é que significa isso? É o seguinte, ele diz que tudo, a mente do todo, o todo é mental. O todo, ele quando fala no todo, o todo é Deus, é o universo, que ele chama de todo. O todo é mental. E imagina só, aí a gente traz para nossa vida essa lei. Nós somos mental também, porque nós somos a criação de Deus. Então, assim, o que é que significa isso? Esse princípio do tudo é mental? Significa o seguinte, tudo começa na nossa mente. Tudo, tudo, tudo. E realmente é isso. De fato, tudo que a gente faz, primeiro está na nossa mente. Primeiro a gente cria onde? Aqui, ó. Tudo. Se você for fazer qualquer coisa assim na vida, antes tem que passar aqui. Nada se faz por acaso. Primeiro sai da nossa mente. Tudo que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, esse brinco, tá vendo esse brinco aqui? Tudo, esse quadro aqui, ó. Tudo que você vê, um óculos, a casa, tudo antes de ser criado passou na mente de alguém. Alguém imaginou, alguém idealizou, mentalizou isso aqui e fez. Tudo é mental. Tudo que a gente faz antes, tudo que você vê, tudo que você imagina, passou na mente de alguém antes para criar isso. E na nossa vida também. A pessoa, até uma faculdade, na faculdade sim, é uma coisa grande, é bem pensado, tal, mas tudo que você imaginar primeiro passa na mente, exatamente isso. Alguém, sei lá, casou com uma pessoa, antes passou na sua mente quantas vezes? Ah, eu vou casar com essa pessoa. Tudo é mental, tudo você cria na sua mente antes. A gente cria na mente, e é exatamente isso também que a física quântica diz. Tudo a gente cria onde? Nossa mente. Primeiro você vê, você imagina, você cria e daqui a pouco você materializa. Então tudo é mental. Isso é uma realidade verdadeira. Tudo é mental. É assim, o primeiro princípio, é a primeira lei, na verdade, desse livro, o Kybalion. Vamos lá, o segundo princípio, é bem interessante, é chamado de o princípio da correspondência, que diz assim, tudo que está acima está abaixo, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Da correspondência, ele diz, por exemplo, isso serve para tudo na nossa vida, tá? Esse princípio eu comecei a refletir nele, eu mudei várias coisas na minha vida por conta dessa lei, é uma lei universal, né? E eu comecei a imaginar, se você não está satisfeita, que tem alguma coisa
desorganizada na sua vida internamente, e você diz, caramba, eu não consigo organizar isso, eu não consigo aquilo, é porque do lado de fora tá desorganizado, e isso tá espelhando dentro, porque o que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora. Você quer ter uma vida mais organizada, uma vida mais tudo no lugar, tudo organizadinho, tudo caminhando bem, comece organizando as suas gavetas, tá? Isso vai dar algum efeito. Exatamente isso que eu fiz. Que antes eu pensava assim, pra que isso tem que ficar tudo organizadinho, tudo... É isso, cara, tudo tem que estar no devido lugar, organizado. Por quê? Porque existe a lei da correspondência. Uma coisa que você faz aqui não é pontual, isso respinga em outra esfera, na esfera espiritual, por exemplo. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro, ou seja, existe o espiritual e o material, no sentido de o mundo aqui, palpável, material que a gente vê. Então, assim, o que você faz aqui reflete lá, e lá reflete aqui. Então, assim, o que é que você pode fazer para melhorar a sua vida? Aquilo está no seu alcance, né? Organizar a vida. Antes eu não entendia, tipo, pra que você acorda e pra que você tem que forrar a cama de manhã? Se você vai chegar à noite, você vai desforrar de novo. Eu pensava assim, tipo, eu não tinha nenhuma explicação pra isso, então eu imaginava assim, é só perder tempo, mas não é. Não é por conta dessa lei universal da correspondência. Você tá arrumando a sua cama, isso tá, pela lei da correspondência, está respingando em outro lugar da sua vida. Você é organizado aqui e lá também. Então, assim, tudo que você tá fazendo aqui, em termos de qualquer coisa que você faça, pelo a lei, o princípio da correspondência, em outro lugar isso vai para lá também. Então, assim, a partir dessa lei, gente, mudei muita coisa. Comecei a forrar a cama, comecei a arrumar a gaveta. Outra coisa que eu não fazia muito, assim, eu tipo, cara, eu tinha muita preguiça de arrumar a bolsa. Tenho, sei lá, quantas bolsas que eu tenho, um monte de bolsa, mas tipo, eu passava 1 mês, 2 meses com a mesma bolsa e não arrumava a bolsa. Depois que eu comecei a estudar as leis universais e essa lei da correspondência, cara, aí eu comecei a arrumar a bolsa. Eu comecei, e assim, eu comecei a perceber depois disso que minha vida interior, a minha vida espiritual, me sentindo melhor, mais confortável, me sentindo aquela sensação de organização, sabe? Então, aí quando você entende isso, você realmente começa a organizar a sua vida, né? Melhor a sua casa, se preocupar com a sua casa. E quando você não entende esse princípio, essa lei, você, pra que organizar? Pra que mesmo? Perder tempo, né? Você tá ganhando o que com isso? Você começa a pensar isso. Agora, quando você entende, aí sim, aí você muda. Pô, demais, cara. Muito show mesmo. Essa lei, eu mudei muita atitude, muita coisa na minha vida. Vamos para o próximo princípio. É o 3, que é o princípio da vibração. Esse princípio da vibração diz que, eu até já falei dele um pouco aqui no início, o princípio da vibração fala que tudo vibra. Até essa mesinha aqui, ó. Essa mesinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A mesinha, ela também vibra. Tudo vibra. Tudo vibra, tudo tá vibrando. É só um exemplo, tá? Essa coisa da mesinha. Tudo, um caderno, a gente, uma pessoa, tudo vibra no universo. É isso que essa lei diz. E antigamente as pessoas liam o Kybalion e achavam um absurdo. Como assim? Coisas materiais, como é que vibra mesmo? Isso, tipo assim, sabe? E com a física quântica se chegou à conclusão de que isso é verdadeiro e de fato tudo vibra, não existe nada parado. E eles cientificamente, com a física quântica, comprovaram que tudo está vibrando através de um microscópio poderoso, moderno. Se concluiu que tudo vibra no universo, não existe nada que não vibre, nada está parado. Comprovado também essa terceira lei. Quer dizer, tudo é verdadeiro aqui, são leis do universo. O princípio
polaridade. O que é esse princípio da polaridade? Ele explica que realmente o nosso mundo é um mundo de dualidades, bem e mal, o pobre e o rico, e sempre vai existir, o nosso mundo é feito assim. E eu acho que a partir desse princípio das polaridades é que você percebe a diferença, que existe bom e ruim, que existe o bem e o mal, que existe o branco e o preto, que existe o rico e o pobre, que existe uma vida boa e uma vida ruim, que existe a sensação de dor e a sensação de prazer. Porque se não existisse essa questão aí das polaridades, a gente não ia ter noção do que é. Se não existisse o contraste, a diferença, a gente não ia ter noção. O escuro e o claro. Se não existisse a escuridão e a luz, a gente não ia saber nem o que é escuridão, nem o que é luz. Porque a gente não ia ter noção do que é isso. Então, nós moramos num mundo de dualidades. É uma realidade isso. Aí sim, a gente só tem noção por conta disso, da questão da dualidade. Ok? Vamos para o próximo princípio. Se inscreve no canal, dê um like, compartilha com as pessoas que você sabe que merece, tá? E eu vou deixar aqui o livro para vocês, se quiserem comprar, se quiserem ler esse livro que é maravilhoso, é muito bom, tá? E um beijo e até a próxima vez.